Hoje o Evangelho nos apresenta a grande figura do Advento, que é João Batista. Dentro da teologia do Evangelho de São João, que é um pouquinho diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, ele não apresenta João Batista como o precursor, ele apresenta João Batista como testemunha. E testemunha, é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Diz aqui o Evangelho: ele veio como testemunha da luz. Não podemos nos esquecer que a palavra testemunha no original grego equivale a martírio. Vocês entenderam? Hoje nós entendemos testemunha como assim uma coisa de mera implicação jurídica. Você vai testemunhar a favor da defesa ou a favor, digamos assim, da acusação. Mas na comunidade primitiva, a primeira comunidade dos primeiros cristãos, ser mártir era pôr a cabeça em jogo, entenderam? E os primeiros cristãos eram mártires, e começou essa tradição com João Batista. Quando ele faz essa oposição em luz e trevas, dizendo que ele é testemunha da luz, quem é a luz? É Jesus, em oposição à morte. Bom, aí vamos lá. Continuando o texto, diz assim, que ele deu esse testemunho quando as autoridades judaicas enviaram uma delegação para o interrogar. Preste atenção que se trata de um interrogatório policial. É sim, porque vejam só, João Batista era um homem que marcou muito a sua época e estava fazendo muitos discípulos, batizando, e as autoridades judaicas eram aliadas dos dominadores romanos, e eles ficaram muito preocupados. Por quê? Os romanos, eles eram bastante tolerantes com religião, não se metiam muito nessa questão da religião. Para os romanos, quanto mais deuses eram melhor. Eles eram politeístas, mas os judeus não queriam problemas. Então eles estavam preocupados porque pode ser que seja um movimento messiânico, e eles sendo aliados dos romanos, os romanos iam cobrar deles, porque eles não estavam tomando conta da situação social, estavam fomentando revoltas no território deles, e naturalmente eram todos corruptos, iam perder seus privilégios. Eles faziam do templo de Jerusalém um grande mercado de negócios. Pois bem, então nota aqui que vão sacerdotes e levitas. Os levitas corresponderia mais ou menos a um sacristão nos dias de hoje, mas eles eram responsáveis também pelo poder de polícia do templo, cuidavam da ordem do templo também. E eles então, a primeira pergunta que eles fazem para João é se João não é o Messias, entenderam? A grande preocupação. Mas vocês sabiam que a palavra de Deus fala que Elias não morreu? Pode ser que ele seja Elias que morreu, que voltou, ou então um profeta. A cada pergunta dessa, João dá a resposta que não é. Até que eles falam: então abre o jogo, já que você não é nada disso. Quem é você, afinal de contas? Que dizem a teu respeito? Aí ele vai dizer assim, olha que bonita a resposta: eu sou a voz que grita no deserto. Voz não é palavra, entenderam? A palavra é Jesus, ele é o verbo encarnado, a voz é o barulho, o som. E ele continua dizendo que a missão dele se baseia em Isaías: aplenai o caminho do Senhor. Aqui, por trás dessas palavras, há uma crítica às autoridades judaicas, porque essa função de aplenar os caminhos para o Messias era dos sacerdotes e das autoridades judaicas, e eles não estavam fazendo. Então ele dá, assim, por assim dizer, uma crítica assim meio escondida, para eles não perceberem através dessas palavras. E aí ele continua dizendo: se você não é, aqueles que foram interrogar, se você não é nem Elias, nem o profeta, nem muito menos o Messias,
por que então você batiza? Daí ele diz assim: já refleti com vocês na semana passada isso, porque já ocorreu semana passada. Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem, e ele vai te batizar no Espírito, a qual eu não sou nem digno sequer de desamarrar as correias das sandálias. Vejam só, a gente lendo o texto aqui, não parece que ele está falando da humildade, não desatar as correias da sandália, mas não é bem isso. Existia um ritual chamado levirato, que consistia o seguinte: quando no antigo Israel alguém morria sem deixar descendente, a viúva então se casava com o cunhado ou um parente próximo, para que não se perdesse a herança. A herança era sagrada em Israel. E quando esse cunhado negava a fazer o seu papel, a cumprir a lei do levirato, então ela chamava ele na porta da cidade, aí era uma acusação, e ele passava por uma grande humilhação, onde ele era retirado as sandálias dele, entenderam? Quando João Batista fala: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, ele está se referindo que o esposo é Jesus, e Israel, a esposa infiel e estéril, sem filhos, sem descendente, mas que o Senhor então vai tomar essa esposa infecunda, que é Israel, e vai transformá-la em fecunda, vai adorná-la como uma noiva digna, vai purificá-la. Então é o que está por trás disso. Então João Batista se apresenta no Evangelho de João como amigo do noivo. Aqui você teria que ler o profeta Oséias para você compreender essas palavras. Aliás, você já deve ter visto aquele ícone famoso de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lembra? Se você não lembra, repare que lá tem uma das sandálias do menino Jesus que sai dos pés. Muita gente que não conhece esse episódio da Bíblia pensa assim: aquilo está ligado com as dores da paixão. Jesus está olhando para a cruz, então ele está já tendo uma contração da dor que ele vai sofrer na paixão. Não é nada disso. É que Jesus está se apresentando ali como noivo, aquele então que não vai deixar a sandália cair, não vai deixar que a sandália seja tirada, e que ele vai cumprir, vai tomar como esposa nós, o povo de Deus. Então é assim, é desta maneira então que o evangelista São João apresenta João Batista. É um João falando do outro, apresenta João Batista como grande testemunha da luz, o grande testemunha do esposo Jesus, o amigo do esposo. E então é isso que nós devemos acolher a sua mensagem de hoje. Amém.